Então, a gravar. Caros amigos, uma saudação calorosa em nome do Centro de Reflexão Cristã e vamos iniciar uma sessão de um conjunto de duas que intitulamos Maio, a Esperança e o Amor em Tempo de Covid-19 e que são as Conferências de Maio de 2020. Como sabem os nossos sócios e amigos, há várias décadas que o Centro de Reflexão Cristã promove uma série de conferências no mês de maio. E este ano, devido à pandemia da Covid-19, estes encontros são online e são a forma possível de mantermos viva esta iniciativa. É um contexto diferente, mas a nossa vontade, a nossa vontade de ser uma presença ativa na Igreja e na sociedade portuguesa é a mesma. E por isso promovemos esta sessão sob o tema O Tempo de Lázaro. Os nossos convidados falarão, pois, deste tempo de necessidade, das vozes que pedem e outras que se calam, da urgência de estender a mão, de chegar ao encontro daquele que chama e talvez voltar a uma nova vida. E, em nome do Centro de Reflexão Cristã, queria agradecer a Isabel Jonet, a Frei Fabrício Bordim e a Guilherme de Oliveira Martins a sua pronta disponibilidade em participar neste diálogo. A sessão vai ser moderada pela minha colega Carla Madeira, da direção do CRC. Carla Madeira é licenciada em Gestão e Administração Pública, é mestre em Administração e Políticas Públicas e desde os 26 anos que é autarca, sendo atualmente presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia em Lisboa, onde é também deputada municipal. Passava então a sessão para a Carla e ansiosa, desejosa de ouvir e de participar neste diálogo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Inês. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço mais uma vez, em nome do CRC, a disponibilidade dos nossos convidados, da doutora Isabel Jonet, do Fabrício Bordina e do professor Guilherme de Oliveira Martins. E, como todos sabemos, estes últimos meses foram meses que nenhum de nós estava à espera. Quando nós começámos o ano 2020, estávamos longe de imaginar o que nos esperava e como a nossa vida iria mudar de forma tão rápida. E aqui colocou-se uma grande questão, é que por motivos de saúde éramos obrigados a ter o confinamento, portanto a sociedade foi obrigada a estar em confinamento e bem, e foi assim que nós conseguimos começar a sair vencedores deste problema de saúde pública, mas nem tudo pôde estar em confinamento. Para a sociedade continuar a funcionar, para a nossa população, para os nossos utentes não morrerem do mal, mas também não morrerem da cura, foi necessário um conjunto de entidades aumentar as respostas sociais que já tinha antes. E era um pouco esse o desafio que eu pedia aos nossos convidados de este período, isto em meados de março a nossa vida mudou e quem estava no apoio social à população de repente teve que duplicar, triplicar, quadriplicar esse apoio social porque não podíamos deixar a nossa população fechada em casa, sem respostas básicas, sem ter acesso a coisas tão básicas como a alimentação. E era por isso mesmo que eu começava pela doutora Isabel Jonet, que é presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e do Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, presidiu a Federação Europeia dos Bancos, concebeu um modelo de gestão para organizações não lucrativas, baseado na eficiência dos processos, que permitiu a criação de 21 bancos alimentares portugueses e é hoje aplicado em diversos países da Europa, Angola, Cabo Verde e em breve Moçambique. Fundou a Entreajuda, projeto inovador na área da solidariedade social, que visa dotar instituições de solidariedade social com instrumentos e recursos de gestão e de organização suscetíveis de aumentar a eficiência dos seus meios e a eficácia dos seus resultados. E neste âmbito concebeu a Bolsa do Voluntariado e o Banco de Bens e Equipamentos e a plataforma Dar e Receber, e ao longo da sua vida recebeu diversos prémios e distinções. A doutora Isabel Jonet
tem sido uma parceira muito importante da cidade de Lisboa e eu, enquanto autarca, tenho sido testemunha disso. Quando tudo isto começou, nós de repente começámos a olhar uns para os outros e começámos a pensar o que é que vamos fazer, quem fica, como é que vai ajudar. Nós sabemos que temos muitas instituições na cidade de Lisboa baseadas no voluntariado, instituições essas que não tiveram capacidade de continuar a dar o apoio que davam neste momento, e o Banco Alimentar, e eu aproveitava este momento para dizer isso, foi uma das instituições que teve ao lado dos autarcas, ao lado das populações desde o primeiro momento, que intensificou muito o seu trabalho e que tem sido uma ajuda importantíssima para a população da cidade de Lisboa. E o convite que eu fazia à doutora Isabel Joné era para nos falar do que tem sido este tempo e o que é que se prevê que possamos fazer a partir daqui, uma vez que foi preciso aguentar a nossa população e é preciso agora dar-lhe a nova esperança e ajudá-los a vencer este cabo das tormentas em que todos nos encontramos. Doutora Isabel Joné, a palavra é sua. Bom, antes de mais, muito obrigada, saúdo a todos estes participantes nesta nova modalidade que temos hoje de comunicar e que se calhar até acaba por nos fazer parar mais, porque temos que estar até mais focados e mais quietos no mesmo lugar. Quando me convidaram para participar neste debate e nesta reflexão antes, assim, e que vi o tema, pensei, mas o que será o tempo de Lázaro? O que é que se entende com o tempo de Lázaro? Porque o tempo de Lázaro será um tempo de espera? Será um tempo de esperança? Será um tempo será o tempo depois de uma caminhada na Terra, depois de ter durante um tempo já não estado cá? O que é isto, o tempo de Lázaro? Eu nem sequer sei o que é o tempo de Lázaro e pensei, o que será o tempo de Lázaro? Agora, talvez tenha percebido um bocadinho mais e pelo menos só por isto, só pelo facto de me terem posto a pensar no que é o tempo de Lázaro e o que é que significa o tempo para cada um de nós, já agradeço este convite e esta oportunidade. Bom, então, o que é que nós temos hoje? Temos um tempo muito desafiante, é assim que eu posso dizer. Não estávamos à espera daquilo que aconteceu, ninguém estava à espera, aliás, ao contrário daquilo que sucedeu, estávamos todos numa espiral de menos desemprego, de florescência económica, de turismo no seu auge, de extra consumo, estávamos todos numa boa, como diriam os meus filhos, e de repente, de um momento para o outro, porque de facto foi de um momento para o outro, caiu-nos em cima aquilo que se pode designar muito mais do que a pandemia, os efeitos não esperados e talvez estranhamente não antecipados dela. Até aos primeiros dias, ou mais, meados do mês de março, só víamos na televisão muitas imagens que tinham a ver com a angústia dos profissionais de saúde e com até a incapacidade dos hospitais absorverem todas as pessoas doentes. E, portanto, focámos a nossa preocupação em algo que nós achávamos até que nos pudesse atingir com a brutalidade com que atingiu Itália e Espanha, eram os países mais atingidos naquele momento, dos restos mais do norte da Europa falava-se menos, mas ninguém antecipou, ou ninguém quis antecipar, quais seriam as consequências sociais e económicas que teria um conjunto de medidas que foram tomadas porque não havia alternativa, porque mesmo que se quisessem ter tomado outras, o povo não deixaria, e portanto nós ainda havemos de avaliar se estas foram as boas medidas em termos sanitários que foram tomadas, mas aquilo que sabemos é que ninguém nunca tinha imaginado que de um dia para o outro, do dia 18 de março para o dia 19 de março, uma grande franja da população tivesse ficado sem qualquer possibilidade de trabalhar, mas sobretudo
tivesse ficado, em muitos casos, sem apoios sociais. Eu estou aqui há 27 anos no Banco Alimentar contra a Fome, não fundei o Banco Alimentar de Lisboa, foi o comandante Vasco Pinto que fundou o Banco de Lisboa, mas eu estou aqui desde 1993 e tenho assistido a muita coisa. E conheço muito o setor social. E, de repente, o setor social, pela primeira vez em Portugal, desde que eu estou aqui, e já houve outras crises anteriores, correu o risco de sussurrar. E pela primeira vez eu achei que se tinha que fazer algo diferente e lancei a rede de emergência alimentar em parceria com as autarquias. Até agora nós nunca nos tínhamos querido pôr em parceria com as autarquias para a assistência social, porque entendíamos que a política e a assistência não se devem misturar, sob pena de poder haver aqui dependências que não são sãs, mas neste momento, com o encerramento das igrejas, com a idade dos voluntários e com o encerramento de muitas das respostas sociais, percebemos que se não fizéssemos alguma coisa de imediato, aliado às autarquias, que as pessoas que precisam não iam ter assistência. Então aquilo que fizemos foi estruturar esta rede de emergência alimentar, que num primeiro momento reconstruiu as respostas sociais em todo o território e, portanto, eu posso vos dizer que eu tive 15 dias seguidos a falar ao telefone com todos os presidentes de Câmara e de Junta, como a Carla certamente saberá, falei também com a Junta de Freguesia da Misericórdia, mas antes tinha falado com o Fernando Medina, como falei com quase todos os presidentes de Câmara deste país, independentemente da sua cor política, mobilizando-os para a capacidade de poderem ajudar para que as pessoas mais carenciadas da região não ficassem sem qualquer resposta. Porque era preciso criar as condições para, num momento que é de emergência, dar apoio, para que no momento seguinte se pudessem também criar as condições para que as instituições de solidariedade social, que em 90% do caso em Portugal estão ligadas à Igreja Católica, pudessem voltar a reencontrar espaço até físico para poderem dar apoio aos mais carenciados. Com o estado de emergência foram encerradas todas as creches, infantários, ATLs, centros de convívio, centros de idosos e em muitos casos foram até encerrados os apoios domiciliários e os lares ficaram bastante fragilizados porque os trabalhadores destas IPSS tinham filhos que tinham que estar em casa a tomar conta. E, portanto, o pessoal das instituições de solidariedade social ficou muito reduzido e, portanto, para além do encerramento obrigatório das respostas sociais, não havia sequer recursos humanos. Então, tínhamos os voluntários das conferências de São Vicente de Paulo e outras instituições mais velhos que não podiam sair de casa por causa da idade, tínhamos muitas instituições da igreja que não podiam dar apoio, até porque os padres tinham fechado as igrejas e não tinham espaço físico, e tínhamos outras que não podiam trabalhar porque não tinham capacidade. Então reconstruímos esta rede com o apoio das juntas de freguesia e das câmaras, mas também com o apoio de muitas centenas de voluntários e até de empresas que se disponibilizaram. Por exemplo, a Nestlé, que deixou de poder fazer as entregas de café porque os restaurantes estavam fechados, colocou ao nosso dispor toda a sua frota de transportes e com esta frota de transportes conseguimos distribuir alimentos nas instituições que não tinham tido um motorista que pela idade tinha deixado de ir à instituição. Então foi quase que necessário reconstruir esta rede de apoio porque ela foi de alguma forma, ficou diferente. E então em 15 dias tivemos que ajudar a reconstruir, mas sobretudo com esta certeza, é que os bancos alimentares que existem em Portugal não iam fechar. E alguns bancos alimentares num primeiro momento tiveram a tentação de fechar, mas quase que os obrigámos a abrir para darem resposta e para estarem lá presentes com os alimentos que eram precisos doar. E depois, a pouco e pouco, há muitas pessoas que apareceram extraordinárias, há histórias incríveis de disponibilidade, de generosidade, de partilha, mas aquilo que vimos foi que os pedidos não paravam de aumentar. Pedidos de pessoas que habitualmente
não tinham estado nesta situação de pobreza, que conviviam muito mal com esta situação de pobreza repentina e abrupta, uma situação de total ausência de rendimentos ou remunerações, pessoas que ganhavam zero, passaram a ter zero, não é o salário mínimo, é zero, porque não tinham quaisquer rendimento, a não ser aquilo que era do seu trabalho, ou em alguns casos do seu trabalho que completavam com pescados. E deixou de haver pescados e deixou de haver trabalho. E portanto nós temos pessoas que pertenciam à classe média e tinham as suas contas completamente equilibradas e que continuavam a ter as despesas, nomeadamente a renda de casa, e não tinham receitas e ainda por cima tinham os filhos em casa, filhos esses que comiam na escola, comiam na creche, comiam no infantário e agora tinham que alimentar os filhos sem ter dinheiro e que não viam fim à vista. E portanto o facto da economia já ter aberto um bocadinho na segunda-feira trouxe aqui um balão de oxigênio e é preciso agora trazer esta esperança que eu acho que precisamente o tempo de Lázaro, ou o exemplo de Lázaro, traz a todos nós de que há vida para além deste tempo de negro e deste tempo de incerteza. E esta incerteza é preciso sabermos lidar com ela sem desânimo, mas sem medo. E neste momento ainda há muito medo de que possa haver riscos de contágio e enquanto a economia não se puser de novo em marcha, nós não podemos deixar de prestar assistência a estas famílias para que não caiam numa situação de desespero. Muito obrigada, doutora Isabel, pelo testemunho que aqui nos deixou, que eu conheço muito bem, mas a ideia é precisamente darmos a conhecer a quem nos vai ouvir tudo o que está a ser feito e a forma como rapidamente se mudaram as agulhas e se criou esta rede de solidariedade, esta rede de emergência alimentar que foi fundamental para que a sociedade portuguesa se mantivesse em pé. E esta rede de emergência vai ter que continuar, porque o facto como a doutora Isabel disse muito bem, o facto da economia ter começado a abrir nos últimos dias, nós sabemos que a confiança não vai voltar tão cedo e, portanto, nós sabemos que isto vai ser uma mudança pequena e, portanto, nós vamos ter que continuar a criar este apoio à nossa população e a dar esperança às nossas pessoas para que elas possam ir reconstruindo as suas vidas, sabendo que há vidas que existiam que vão ter que mudar. Há profissões que existiam muito baseadas no turismo e que não existirão tão cedo e, portanto, há novas oportunidades que a economia irá criar e terá que ser também essa aposta que teremos que fazer, mas para isso, lá está, é preciso haver alguém que apoie as pessoas. Eu passava agora ao Frei Fabrizio Bordini, que é italiano, nasceu em Itália, mas reside em Portugal há 26 anos, tornou-se frade aos 19 anos, na Ordem dos Franciscanos Conventuais, em Pádua, e aos 26 anos foi ordenado sacerdote. Depois dos estudos da teologia, formou-se na Escola para Formadores na área do discernimento vocacional e trabalhou nos primeiros anos de sacerdócio na animação juvenil e na formação dos jovens frades. Aos 33 anos foi enviado para Lisboa, para a paróquia de São Maximiliano Kolbe, onde ficou até 1998, quando foi enviado para Viseu, a fim de abrir uma nova comunidade de frades. Em 2005 assumiu o cargo de delegado provincial dos frades menores conventuais em Lisboa, cargo que ainda hoje tem. Em 2009 regressa a Lisboa, como pároco da Igreja de São Maximiliano Kolbe e a partir de 2010 assume também a paróquia de Santa Beatriz da Silva, ambas na freguesia de Marvila. Nesta zona oriental de Lisboa, juntamente com os frades da comunidade,
ocupa-se da vida pastoral e dos desafios na área social através dos centros sociais paroquiais de São Maximiano de Kolbe e de Santa Beatriz da Silva. E Fabrício está numa zona da cidade bastante diferente, com um estrato social muito diversificado, mas que tem uma grande incidência de pessoas que já precisavam de nós, que já precisavam da nossa ajuda e que nesta fase passaram a precisar mais. E eu sei que as paróquias de que é responsável também viram de um dia para o outro os desafios aumentarem de forma exponencial e obrigaram as paróquias a ter uma resposta mais intensiva. E era isso que eu lhe pedia, que nos falasse um pouco disso, agradecendo mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco. Frei, a palavra é sua. Obrigado pelo convite. Também eu caí um pouco de paraquedas, sem saber este tempo de Lázaro, o que é que queria representar. Aliás, como padre, a primeira pergunta que me fiz, esse era o Lázaro encerrado no sepulcro. Foi um pouco isto que também todos nós vivemos no mês, sobretudo no mês de março e também abril, no tempo da quarentena, que coincidia com a quaresma, portanto um tempo em que ficamos encerrados a experimentar uma certa morte. Ou será o Lázaro à mesa do rico que vai recolher as migalhas. Confesso que me surgiu também outra imagem, e é bom partilhar parábolas, imagens nesse tempo para fazer uma leitura sempre cada vez mais ampla e para focar os temas que nos são colocados, os desafios. E outra imagem é aquela da conversa noturna entre Nicodemos e Jesus, quando Jesus disse a Nicodemos que é preciso renascer. E o que é que significa que um adulto tem que renascer? Não voltar ao seio materno, mas experimentar uma, que penso que é a situação que nós estamos a viver agora, uma gravidez. Uma situação em que o embrião ainda está no seio materno, está encerrado, está numa situação assim de estase, mas sempre a crescer, e não sabemos que nova realidade, qual será a criança que vai nascer, qual será o homem novo, a humanidade nova, que também essa situação crítica que já foi bem descrita pela Isabel Jonet. Eu queria retomar um pouco esta conversa, estes temas, e algumas coisas também, várias, concordo, outras trago a nossa experiência onde, em primeiro lugar, queria dizer que as nossas igrejas não ficaram fechadas. E explico, para não entender mal. O culto público ficou encerrado, mas não ficou encerrado o espaço, pelo menos cada dia de 2 horas, em cada igreja, de abertura para quem quisesse entrar e ter um momento de silêncio, de pausa, de oração e também de atendimento, de acolhimento, com todas as diligências. Mas eu vi que as pessoas, sobretudo aqueles de idade, respeitaram as normas e ficaram fechadas em casa. E, portanto, a igreja, mesmo tendo o lugar físico, o edifício aberto, teve que sair à rua, através dos seus centros sociais. Os nossos centros também não fecharam, Centro São Maximiliano Kolbe e Santa Beatriz da Silva não fecharam, mas ficaram abertos e com todos os desafios que foram já apresentados. As crianças, pronto, voltaram para casa, mas o apoio domiciliário, o banco alimentar, o centro de dia que continuou a dar apoio aos idosos
nas suas próprias casas, levando alimentação e também reforçando as necessidades, por exemplo, de higiene, de atenção também à saúde, os medicamentos, e enfrentando um dos grandes problemas que os idosos, assim, com que os idosos depararam, que foi a solidão, sobretudo por parte de quem não tinha retaguarda familiar. E, portanto, o que é que aconteceu? Tinha os dados, mas aqui o vento fez já voar algumas coisas no meu papel, mas passamos a ter um aumento exponencial dos agregados familiares apoiados pelo Banco Alimentar. A doutora Isabel com certeza sabe quantos agregados ainda esta semana foram encaminhados pelo Banco Alimentar para as nossas instituições. Nós recebemos pedidos também da Santa Casa e da Junta de Freguesia. Portanto, no terreno nos encontramos com esta situação. Muitas famílias a bater a porta, a necessidade de dar uma resposta, não ter grandes recursos financeiros e também a nível de comida, porque não há para todos, e criou-se uma rede através da Junta de Freguesia, que deu um apoio e está a dar um grande apoio. E depois também lançamos, através da nossa folha paroquial, das redes sociais, também um apelo aos paroquianos, também porque não tendo as pessoas na igreja, não era fácil também levar para frente uma iniciativa que há em todos os anos na Quaresma, que é o Cesto da Caridade, em que as pessoas vão colocar ali gêneros alimentícios. E portanto, houve uma certa generosidade e a procura também de outros apoios. Ainda por cima, tínhamos um projeto do BIP-ZIP de uma loja solidária. Também aqui, esta loja continuamente é reforçada por nós, compramos nós alimentos para depois distribuir. Esta é um pouco a parte, chamamos assim, de ligação com o Banco Alimentar. Depois também tivemos que reforçar as equipas, porque tendo a necessidade de criar as equipas espelho, para não pôr todo o pessoal na rua ou dentro do centro ao mesmo tempo, algumas pessoas trabalhavam o dobro ao longo da semana, outras descansavam e depois revezavam. E tivemos, através do Centro do Emprego, outras pessoas e voluntários que vieram em ajuda. Portanto, eu posso dizer que a comunidade paroquial tornou-se visível mais na rua. E enquanto a igreja ficou uma igreja vazia. Eis que volta a imagem de Lázaro. O túmulo, chamamos assim, vazio, mas um Lázaro na rua ainda com as marcas, as sequelas desta crise, que ainda não sabemos onde vai levar. E nós estamos a sofrer bastante com a situação de famílias que perderam o emprego. Algumas são famílias que têm aqui as suas crianças e, portanto, pediram para rever a contribuição que têm para pagar as cotas das crianças na creche ou no pré-escolar. É um braço de ferro. Estamos a viver este momento de luta entre uma necessidade cada vez mais forte por parte das famílias, da população, da paróquia, dos bairros, e a dificuldade de dar uma resposta
porque nós sabemos que os recursos são cada vez menos. Esta é um pouco uma fotografia ligada um pouco ao centro social, mas depois queria lembrar outras sequelas que eu vejo que está a afetar a vida das pessoas. Ficar muito tempo retiradas em casa, mais por medo do que uma atitude podemos chamá-la de esperança. Quer dizer, a esperança existe, mas existe também o medo. O que é que vai dar tudo isto? A nível existencial, a nível de relações. É difícil dizer como é que voltaremos. Espera aí, nós estamos a ouvi-lo muito mal agora, o vento, se pudesse puxar o microfone mais para o pé de si, tem estado vento, mas é pouco, mas agora começou um bocadinho mais. Bem, vou aproximar-me eu e então espero que consiga ouvir-me melhor. Está melhor, está melhor. Estava a dizer também de uma crise existencial que as pessoas estão a viver. Eu concordo com esta frase que não voltaremos à normalidade, porque também tínhamos uma normalidade um pouco patológica, doentia, de uma vida de frenesi, ligada muito ao ter, ligada muito a um sentirmos-nos bem e um pouco donos de tudo. Estamos na semana também da Laudato Si. Eu queria lembrar um pouco isto. Que foi um tempo que nos purificou, um tempo que nos tornou mais solidários e temos que aproveitar disto, porque há um grande perigo. Eu estou a entrever uma tentação que nós todos temos, aquela do individualismo, quer dizer, de ficar um pouco agarrados ou refugiar-nos numa segurança. E vou concluir com esta imagem. Na vida monástica existia a fuga, ou a vida monástica entendida como fuga mundi, como um fugir do mundo, isolar-se do mundo. Esta tem alguns valores importantes, que é aquela de valorizar o silêncio, o isolamento, a capacidade de pensar, de projetar o futuro, mas não pode ser uma fuga da realidade, porque somos parte deste mundo e, portanto, eu penso que esse tempo em que ficamos mais isolados e que estamos a viver esta crise, temos que recuperar uma solidariedade humana, uma maneira nova de criar as nossas relações, de estar atentos aos outros, aos mais frágeis e, sobretudo, aquilo que o Papa nos lembrou, estamos no mesmo barco, nos salvamos juntos, portanto, uma globalização da solidariedade, da atenção, porque estávamos a viver uma globalização, e ainda estamos dentro, uma globalização da indiferença, da insensibilidade. Acho que há valores que devemos retirar, mesmo numa situação precária de sofrimento que as pessoas estão a viver. Mas não podemos pensar que vamos ao banco alimentar, vamos à igreja, vamos à junta, vamos às instituições várias para salvar apenas a nós mesmos, mas para um sentido de comunidade. Queria acabar mesmo com esta imagem, que este tempo de pandemia pode ser uma ocasião para construir uma nova forma de comunidade, de comunhão. Nós temos que construí-la, temos que pensá-la, temos que senti-la um pouco dentro. E temos trabalho para casa, para realizar. É a casa comum de que fala o Papa Francisco. Muito obrigado, Fabrício, por este testemunho e por nos descrever a realidade social
e a realidade paroquial e por nos deixar um pouco a imagem a nível dos valores desta rede de solidariedade que aumentou, do facto de nós termos vivido até há pouco tempo uma sociedade muito ligada ao ter e que esta pandemia obrigou muito as pessoas a repensarem a sua vida, a repensarem os valores e a olharem uns para os outros e olharem em termos de comunidade. Portanto, as pessoas estavam fechadas na sua casa, mas sentiam, eu acho que mais que nunca, sentiram que pertenciam a uma comunidade e que estavam todas no mesmo barco, portanto, ou se salvavam todas, ou então não conseguíamos sobreviver a isto. Passava agora a palavra ao professor Guilherme de Oliveira Martins, conhecido de todos nós, é administrador executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian, preside ao Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, preside ao Grande Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura, é professor catedrático da Universidade de Lusíada de Lisboa e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, exerceu as funções de presidente do Centro Nacional de Cultura, do Tribunal de Contas, foi ministro da Presidência, das Finanças e da Educação, secretário de Estado da Administração Educativa, deputado à Assembleia da República, vice-presidente da Comissão Nacional da Unesco, entre muitas outras coisas, e pertence aos órgãos do Centro de Reflexão Cristã e é um dos colaboradores fixos do jornal Voz da Verdade do Patriarcado de Luís Lisboa. Professor Guilherme, pedia-lhe que, com a vasta experiência social que tem, como é que viu este período porque todos nós passamos e como é que vê este período negativo porque nós passamos como uma oportunidade para termos um período diferente, uma sociedade muito melhor a nível social, a nível das artes, a vários níveis. Professor Guilherme, a palavra é sua. Muito obrigado, é sempre um gosto. Entre a lista que deu, e eu peço desculpa, faltou o presidente do Centro de Reflexão Cristã. Ora, muito bem. Quando a doutora Isabel Joné e o Frei Fabrício se interrogaram sobre o que era isto de tempo de Lázaro, eu perguntei-me a mim mesmo, não sou o culpado, porque conversando com o Dr. José Leitão, eu disse, uma das sessões deveria chamar-se o tempo de Lázaro. E quer a doutora Isabel Joné, quer o Frei Fabrício, interpretaram exatamente aquilo que nós entendemos como tempo de Lázaro. O tempo de Lázaro é tudo isso, É o tempo, naturalmente, desse confinamento da morte, com o regresso à vida. E não falámos, mas devemos falar dessa relação íntima entre Marta e Maria. E quando Marta vai ao encontro de Jesus Cristo e diz que ele se atrasou. E, de facto, ele não se atrasou porque justamente estava reservado o tempo para demonstrar aquilo que era essencial, a possibilidade desse regresso à vida e dessa esperança. Como dizia a doutora Isabel Joné, de facto, é a espera, é a esperança, é a proximidade, mas é a angústia também. E é essa tensão que existiu designadamente entre as duas irmãs de Lázaro, Marta e a Maria. Aquilo que nós neste momento temos é uma aceleração do tempo.
Nós, numa reflexão sobre aquilo que se estava a passar, o imediatismo, a indiferença, essa possibilidade que julgávamos existir de tudo ser possível para todos. Ora, não. Nós sabemos que há inúmeras dificuldades e as dificuldades agora revelaram-se subitamente. E ninguém, eu devo dizer que ninguém, porque se nós consultarmos todas as previsões daqueles que olharam o futuro, ninguém previu que em 2020 nós estivéssemos confrontados com um tempo de peste, o regresso dos tempos de peste. Os escritores têm-no dito, Eugênio Lisboa, José Gil, refletirem sobre o que vivemos, em primeiro lugar, disseram, pois bem, estamos a viver um tempo de incerteza, um tempo de aceleração das circunstâncias, e em que tudo está em causa. Não regressaremos à normalidade antiga. E seria mau, aliás, que regressássemos à normalidade antiga, porque significaria que estaríamos desarmados, estaríamos, portanto, naquela situação que nos levou a, muitas vezes, termos de responder de um modo excepcional. Às situações excepcionais responde-se excepcionalmente. E como a doutora Isabel Joné há pouco dizia, quando alguns tiveram a tentação de, pois, interromper a ação dos bancos alimentares, até por sobrevivência, até por medo, a verdade é que se torna necessário, e sobretudo agora, no fim do confinamento, no regresso, nós não sabemos se teremos uma segunda vaga. Nós temos que nos proteger e proteger-nos uns aos outros. Quando Frei Fabrício está a falar, e muito bem, nessa ideia de comunidade, nós, e eu encontrei isso em vários autores, temos que encontrar para esta crise a ideia de coimunidade. Por um izinho, coimunidade. A coimunidade não é imunidade de grupo, que alguns quiseram. Nós verificamos o seguinte: mesmo os cientistas foram apanhados de surpresa. Nós vimos que muitos pareceres científicos foram imediatamente desmentidos relativamente à realidade. Porquê? Porque neste tempo de peste, neste tempo de vírus, neste tempo de Covid-19, a verdade é que houve uns especialmente atingidos pela circunstância deste vírus que nós não conhecíamos. O vírus não é um ser vivo, o vírus não é uma bactéria, é preciso percebermos. O vírus é uma proteína que, em ação com as células, vai produzir aquilo que, infelizmente, nós temos testemunhado. O que é preciso? É preciso, neste momento, tomarmos consciência de que o outro e os outros precisam de nós da forma mais próxima e mais inteligente. Próxima parece um pouco estranho, quando nós hoje nos dizemos cuidado, atenção, preservem-se as distâncias sociais. Sim, preservem-se as distâncias sociais, mas simultaneamente não caiamos na indiferença, não caiamos naquilo que seria o mais fácil, que é, no fundo, dizer, bom, isto vai regressar rapidamente à normalidade e agora vamos subitamente mergulhar à espera de que tudo mude sem a nossa intervenção. Não. Nós precisamos de solidariedade e de uma solidariedade que permita compreender que a relação fundamental
Nós vemos isso, por exemplo, agora na educação. Um dos dramas mais significativos, a somar a todos os outros que já foram referidos, tem a ver com esta educação à distância. Meus queridos amigos, não há educação à distância. A verdadeira educação significa aprendizagem. E a aprendizagem significa contacto com a experiência das pessoas, com o exemplo. E precisa sempre proximidade. Não são os computadores que substituem a relação olhos nos olhos. Tudo isto é incerto. Tudo isto é novo. Não podemos dizer, não, temos uma receita. Não há receita. Há apenas esta capacidade de tentativa e erro. Nós estamos perante uma circunstância. Eu não sei quanto tempo demorará a surgir uma vacina. Não sei quanto tempo demorará a haver uma imunidade de grupo, porque realmente há aqui um conjunto de elementos, porque este vírus esteve adormecido durante milhões e milhões de anos nos animais, nos morcegos, enfim, e um belo dia passou para a humanidade, passou para nós. E neste momento nós não controlamos. A ideia do amor, a ideia da relação, não uma relação abstrata, não uma relação teórica, mas uma relação de ir ao encontro de quem precisa de nós. É evidente que uma das grandes questões que se põe é o seguinte: os últimos anos foram anos de agravamento das desigualdades. E hoje a crise demonstrou-nos o seguinte: quem está na linha da frente é, porventura, quem não estava considerado como sendo a elite, como sendo o sucesso, porque nós cultivamos muito a ideia de ter sucesso, reconhecer o mérito, e tudo isso é importantíssimo. Tudo isso é importantíssimo. Mas é importante contar com todos. Todos. E quem esteve na linha da frente foram, naturalmente, os nossos melhores, com certeza, mas todos. Todos. E sacrificando-se, e isso é que é, a meu ver, a questão fundamental. Termino dizendo por isso que este tempo de Lázaro foi exatamente entendido desta maneira, estranha, ambígua, em que a angústia se liga à amizade. Não podemos esquecer que nesse tempo em que Marta pergunta a Jesus Cristo: por que não chegaste antes? Jesus Cristo é o amigo de Lázaro, ele sabe muito bem o que é que se estava a passar e precisava naturalmente dessa provação, mas simultaneamente precisava sobretudo que se entendesse que sós, cada um por si, sem o amor, não podemos nada. Muito obrigada, professor Guilherme de Oliveira Martins, por estas palavras de esperança numa nova vida que nos trouxe, desta ideia do amor, do ir ao encontro de quem precisa de nós e de facto de todas as ideias que nos trouxe. Não posso deixar de sublinhar aquela em que diz que as verdadeiras elites foi quem teve na linha da frente, e foi de facto quem foi ao encontro do outro e quem não esqueceu o seu vizinho, quem não esqueceu o seu próximo, foi quem teve efetivamente na linha da frente, e esta é uma mensagem muitíssimo importante que nos deixou. Nós estamos a aproximar-nos do fim, mas ainda temos aqui mais alguns minutos, e o desafio que eu ia fazer aos nossos convidados, até porque entretanto neste momento já se ouviram todos uns aos outros e possivelmente têm algo a acrescentar, alguma ideia que lhes trouxe. Parte desta questão já foi respondida nas vossas intervenções, mas como mensagem final e reforçando o que disseram,
era o desafio de que nova humanidade vai nascer daqui. Todos nós neste momento sabemos que nada vai ficar como era antes. E aqui o grande desafio que nos é colocado é o não estarmos sempre a olhar para o copo meio vazio, mas olharmos sobretudo para o copo meio cheio e para tirarmos deste momento ilações e procurarmos potenciar o que de positivo aconteceu nestes tempos e que foi tão bem referido pelos nossos convidados. Portanto, que humanidade é que vai nascer daqui, do ponto de vista social, do ponto de vista paroquial, enquanto comunidade, a nível da cultura, das artes, o que é que nós podemos melhorar com toda esta desgraça que nos aconteceu, com todo este período de morte que tivemos, como é que nós podemos tirar vida e como é que nós podemos construir uma humanidade melhor a partir daqui. Começava pela ordem como comecei há pouco, desafiava a doutora Isabel Joné a nos deixar com umas palavras finais. Está sem som, doutora Isabel. Sim. Não sei se acredito numa nova humanidade. Eu acho que o homem é um ser dinâmico, não é um ser estático e, portanto, estamos sempre a mudar, estamos sempre novos desde que nos deixemos renascer. Aqui também, talvez, esta imagem de Lázaro possa ter aqui algum contributo na reflexão. Temos que deixar renascer e não, se calhar, voltar até a atitudes do passado que nos matam, mas que até contribuem para nos desumanizar de alguma forma. Nós vivemos num tempo que é um tempo onde as máquinas tomam um lugar cada vez maior e tomam um lugar cada vez maior no mundo do trabalho, que faz parte integrante de todo o ser humano, mas também nas próprias famílias. E o tempo que dedicamos às máquinas é um tempo que perdemos para as relações se não soubermos separar aqui alguns tempos. E tudo isto nos faz até pensar se este não foi, sobretudo, um tempo de percebermos que não vai haver um tempo novo, vai haver um tempo diferente que é um novo normal. E esta foi uma pequena revolução que vai fazer com que, se calhar, nós, de uma certa idade, consigamos resistir a algumas tentações, mas também consigamos encarar estes novos meios e até esta forma de comunicarmos com um olhar que é talvez um olhar mais esperançoso. Aquilo que eu não gostaria é que se perdesse, de alguma forma, alguns afetos que se puderam reencontrar, até pelo facto das famílias serem obrigadas a estar mais umas com as outras e a dedicar mais tempo. Eu tive aqui muitas queixas até de mães que me diziam, eu estou em casa com os meus filhos, eu já nem sei o que é que lhes hei de dar de comer, porque não estava habituada a pensar nisso. O dar de comer é um ato de amor. Cozinhar para os filhos e pensar o que é que se vai dar de comer, constrói famílias. E eu só gostava era que este tempo em que as pessoas estiveram mais em família, que fosse também um tempo de construção que permita, de alguma forma, reencontrarmos-nos com aqueles que nos são próximos, até dedicando menos tempo, quando podemos ter essa oportunidade, às máquinas, que hoje em dia acabam por ocupar e por consumir muito do nosso tempo. E, portanto, a única lição, ou a única reflexão que eu gostava de partilhar era que este tempo permitisse que nós pudéssemos ter mais tempo separando os tempos que dedicamos a cada uma das nossas atividades. Muito obrigada, doutora Isabel. Passava agora a palavra ao Frei Fabrício.
Estava a pensar duas frases, duas palavras muito sintéticas que me surgia neste momento e também graças àquilo que ouvi nesta tarde. A primeira vou retirá-la de São Maximiliano Kolbe, que é um lema um bocadinho que nós temos na sua figura. Ele que deu a vida por um pai de família no campo de concentração. Dizia, só o amor é criativo, só o amor cria. Eu penso que este pode ser, com certeza, uma palavra de esperança para todos nós perante este momento de crise, momento de Lázaro, tempo de Lázaro, que o amor é criativo. Mesmo no momento obscuro, o amor pode fazer renascer a vida. E a segunda palavra surge-me pensando em Lázaro quando saiu do sepulcro, renascido. Nós não temos no Evangelho nenhuma palavra dele, mas gosto de pensar no sentimento que ele terá experimentado. Com certeza foi um sentimento de gratidão. Acho que deveríamos sair ou caminhar para frente a partir dessa experiência que estamos a viver e reconquistar esse sentimento na nossa vida de gratidão. Eu agora estou aqui ao ar livre e a natureza dá-nos sempre essa sensação de beleza, de gratidão pelo mundo em que vivemos, pela vida que temos, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Acho que também esta é uma palavra e uma atitude que, como seres humanos, temos que recuperar a dimensão da gratidão. Muito obrigada, Fabrício. Pedia agora ao professor Guilherme Oliveira Martins que nos deixasse... Eu tenho muito pouco a acrescentar, uma vez que quer a doutora Isabel Joné, quer o Frei Fabrício, disseram o essencial. Nós não podemos ter a ilusão de que as coisas vão mudar magicamente. Não. Tomamos consciência da nossa incapacidade, da nossa imperfeição. E isso é extraordinariamente importante, uma vez que há muitas vezes a tentação de julgar que tudo está ao nosso alcance. Releia-se a encíclica Laudato Si, que se torna absolutamente profética, ou lembremos-nos do que se diz na Caritas in Veritate, designadamente a economia mata. Mas que estranho é isto, quando a economia dá vida também. Não, mas se nós cairmos na tal indiferença, no tal primado da máquina sobre a pessoa. A máquina é um instrumento fantástico. Se não houvesse máquinas, nós não estávamos agora a comunicar. Mas, verdadeiramente, se isso é verdade, também é verdade que esta comunicação só existe porque há pessoas, só existe porque nós temos o desejo de nos reencontrar, e esse desejo de nos reencontrar é, de facto, o desejo de perceber que se as coisas mudaram, se as coisas mudam, é porque teremos novos desafios, novas perguntas para fazer, novos desafios e novas perguntas. E o fundamental é exatamente pensarmos nesse sentimento de gratidão, mas nesse sentimento de perplexidade que Lázaro sentiu no momento em que voltou à vida. Muito obrigada, professor Guilherme de Oliveira Martins. E com isto nós cumprimos precisamente uma hora, portanto cumprimos o nosso objetivo. Eu agradecia muito aos nossos convidados a sua disponibilidade, a mensagem importante que nos trouxeram, a reflexão que nos deixam, porque este debate tem como objetivo deixar-nos a todos a refletir para procurarmos criar a tal humanidade melhor
porque todo este tempo só faz sentido se conseguirmos de facto tirar daqui ilações do que não corria bem antes e do que nós queremos que passe a correr bem. De facto, havia muito sentimento de que nós controlávamos tudo. Nós vivemos em pleno século XXI, nunca pensámos vivenciar um tempo de peste e nós nunca pensámos passar por esta provação. E isto é uma grande lição de humildade que também foi deixada a todos nós, é que afinal não controlamos nada, aparece-nos um vírus tão pequenino e de facto demonstra que nós não controlamos nada. E daqui devemos procurar passar este tempo, não esquecer de tudo o que vivenciamos e olhar para as coisas positivas, ter mais tempo para os afetos, ter mais tempo para nos reencontrarmos, nunca esquecer que só o amor cria, reconquistar o sentimento de gratidão, dar valor àquilo que temos, tudo aquilo a que, muitas coisas a que nós dávamos uma grande importância e que eram grandes problemas que nos apareciam no nosso dia a dia, e eu aqui enquanto autarca e autarca no centro da cidade, lidando com todos os problemas do ruído, do lixo, tantos problemas que aqui existiam, de repente tudo foi tão relativizado e quer os autarcas, quer a população, aquilo que para nós eram aqueles problemas que nos tiravam o sono à noite e que me faziam acordar com um telefonema ou a pensar neles, de repente são problemas tão pequeninos e criou-se aqui um problema muito maior que nós só conseguiremos solucionar se tivermos todos unidos. E, portanto, é pensarmos neste sentimento de gratidão por estarmos aqui, por termos as novas tecnologias para podermos continuar a comunicar, para podermos sair um pouco deste confinamento. E, portanto, eu, em nome do Centro de Reflexão Cristã, agradeço mais uma vez a vossa presença, desejando a todos continuação do excelente trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, nós também.